Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e o Cordeiro. Estava bebendo um lobo encarniçado em um ribeiro de água, e pela parte de baixo chegou um cordeiro também a beber. Olhou o lobo de mau rosto, e disse arreganhando os dentes: Por que tiveste tanta ousadia de me turvar a água onde estou bebendo? Respondeu o cordeiro com humildade: A água corre para mim, portanto não posso eu turvá-la. Torna o lobo mais colérico a dizer: Por isso me hás de praguejar? 6 meses haverá que me fez outro tanto teu pai. Respondeu o cordeiro: Neste tempo, senhor, ainda eu não era nascido, nem tenho culpa. Sim, tens, respondeu o lobo, que todo o pasto de meu campo estragaste. Mal pode ser isso, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre ele e logo o degolou e o comeu. Moralidade. Claramente mostra essa fábula que nenhuma justiça, nem razões valem ao inocente para o livrarem das mãos do inimigo poderoso e desalmado. Poucas cidades ou vilas há onde não haja estes lobos, que sem causa, nem razão, matam ao pobre e lhe chupam o sangue, só por ódio ou má inclinação. O lobo e as ovelhas. Havia guerra travada entre lobos e ovelhas, e elas, ainda que fracas, ajudadas dos rafeiros, sempre levavam o melhor. Pediram os lobos paz, com condição que dariam de penhor seus filhos, e as ovelhas que também lhe entregassem os rafeiros. Assentadas as pazes com estas condições, os filhos dos lobos uivavam rijamente. Acodem os pais, tomam isto por achaque de ser a paz quebrada, e tornam a renovar a guerra. Bem quiseram defender-se as ovelhas, mas como sua principal força consistia nos rafeiros que entregaram aos lobos, facilmente foram deles vencidas e todas degoladas. Moralidade. Ensina essa fábula que ninguém entregue as armas a seus inimigos, antes tenha a paz por suspeitosa, quando com sob cabeça dela lhe as pedem, e receie de ser tomada às mãos como as ovelhas. Também nos avisa quanto perigo é meter em casa inimigos, ou filhos de inimigos, como fizeram as ovelhas, que querendo estar mais seguras com terem os filhos dos lobos em casa, eles foram causa da sua destruição. O rei dos bugios e 2 homens. Caminhavam 2 companheiros, tendo perdido o caminho, e depois de terem andado muito, chegaram à terra dos bugios. Foram logo levados ante o rei, que vendo-os, lhes disse: Na vossa terra, e nessa por onde vindes, que se disse de mim e do meu reino? Respondeu um dos companheiros: Dizem que sois rei grande, de gente sábia e lustrosa. O outro, que era amigo de falar verdade, respondeu: Toda a vossa gente são bugios irracionais. Forçado é que o rei também seja bugio. Como isto ouviu o rei, mandou que matassem a este, e ao primeiro fizessem mimos e tratassem muito bem. Moralidade. Verifica-se nesta fábula o que diz Terêncio, que a verdade causa ódio, e falar à vontade ganha amigos. Com o rei Nécio não medrão sábios nem virtuosos, senão chocarreiros e lisonjeiros. E daqui vem no mundo que, de ordinário, os bons são sopeados e obedecem aos maus, que o rei bugio tem ódio a quem o desengana, e o que mente, como aqui fez o primeiro companheiro, este só é favorecido. A andorinha e outras aves. Semeavam os homens linho, e vendo-os a andorinha, disse aos outros pássaros: Por nosso mal fazem os homens esta seara, que desta semente nascerá linho, e farão dele redes e laços para nos prenderem. Melhor será destruirmos a linhaça e a erva que dela nascer, para que estejamos seguras. Riram-se as aves desse conselho, e não quiseram tomá-lo, o que vendo a andorinha, fez pazes com os homens, e se foi viver em suas casas. Eles fizeram redes e instrumentos de caça, com que tomaram e prenderam todos os pássaros, tirando só a andorinha, que ficou privilegiada. Moralidade. Na andorinha se denota o homem prudente, que fica livre dos trabalhos, se os adivinha antes que venham, e os que querem viver a seu gosto, sem tomarem conselho, nem preverem o mal que está por vir, são caçados e pagam sua ignorância pelo corpo.
O rato e a rã. Desejava um rato passar um rio, e temia por não saber nadar. Pediu ajuda a uma rã, a qual se ofereceu de o passar, se atasse ao seu pé. Consentiu o rato, e tomando um fio, se atou pelo pé, e na outra ponta atou o pé da rã. Saltaram ambos na água, mas a rã, com malícia, trabalhava por se mergulhar, para que o rato se afogasse. O rato fazia por sair para fora, e ambos andavam neste trabalho e fadiga. Passava milhano por cima, e vendo o rato sobre a água, se abateu pelo levar, e levou juntamente a rã, que estava atada com ele, e no ar os comeu ambos. Moralidade. Nesta rã e sua morte se vê o que ganham os maus, quando armam traição contra quem se fia deles, porque quase sempre caem no mal, que a outrem ordenam. E se o inocente morre, não escapam eles do castigo merecido, que quando se livrarem do temporal, cairão depois da morte em outro mais para temer. O cão e a carne. Levava um cão na boca um pedaço de carne, passava com ela um rio, e vendo no fundo da água a sombra da carne maior, soltou a que levava nos dentes, por tomar a que via dentro na água. Porém, como o rio levou para baixo com sua corrente a verdadeira, levou também a sombra, e ficou o cão sem uma e sem outra. Moralidade. Este cão significa o cobiçoso, que muitas vezes, por haver maiores interesses, arrisca o seu e perde tudo. Por onde diz bem o provérbio: mais vale pássaro em mão que abutre voando. A mosca sobre a carreta. Sobre um carro de mulas carregado pousou uma mosca, e achou-se tão altiva de ir a seu gosto alta, que começou a falar soberba contra a mula, dizendo que andasse depressa, senão que a castigaria, picando-a onde lhe doesse. Virou a mula o rosto, dizendo: cala-te, parvoa sem vergonha, que não temo, nem me podes fazer nada. O medo que me causa é do carreteiro, que leva na mão o açoite, que tu só com importunações podes cansar-me, sem me fazer outro mal. Moralidade. Mostra esta fabula a natureza de alguns, que não têm mais que língua, e com ela porfiando e contradizendo, cansam e importunam a todos, querendo se mostrar de muito negocio e importância, e que valem e podem e sustentam o peso da república. O cão e a imagem. Buscando de comer o cão, acertou de achar uma imagem de homem muito primorosa e bem feita de papelão com cores vivas. Chegou o cão a cheirar por ver se era homem que dormia. Depois deu-lhe com o focinho, e viu que se rebolava. E como não quisesse estar queda, nem tomar assento, disse o cão: por certo que a cabeça é linda, senão que não tem miolo. Moralidade. Imagem pintada é o homem ou mulher, que só dos atavios de seu corpo trata, e não procura ornar a alma, que é muito mais preciosa. Notam-se nesta fabula as pessoas cujo cuidado todo se emprega em enfeites e cores supérfluas, de fora formosas, mas na cabeça falta miolo, e no processo da vida sossego e quietação. O leão, vaca, cabra e ovelha. Fizeram parceria um leão e uma vaca, cabra e ovelha, para que caçassem de mão comum e partissem o ganho. Correndo sobre este concerto, acharam um veado, e depois de terem andado e trabalhado muito, o mataram. Chegaram todos cansados e cobiçosos da presa, e fizeram-o em 4 partes iguais. O leão tomou uma e disse: esta é minha conforme o concerto. Estoutra me pertence por ser mais valente de todos. Também tomarei a terceira, porque sou rei de todos os animais. E quem na quarta abolir, tenha-se por meu desafiado. Assim as levou todas, e os parceiros se acharam enganados e com agravio, mas sofreram por serem desiguais na força ao leão. Moralidade. Parceria e amizade quer-se entre iguais, e o casamento também. Conforme o filósofo, que o mandou aprender aos meninos que diziam brincando: cada um com seu igual, porque quem trava amizade com maior, faz-se escravo seu, e lhe há de obedecer
ou perder pelo menos a amizade, na qual o trabalho sempre é do mais fraco, a honra e proveito do mais poderoso. O homem e a doninha. Um homem que caçava rato prendeu na armadilha uma doninha. Ela, vendo-se em seu poder, lhe disse que a soltasse, e alegou razões, dizendo que ela nenhum mal lhe fazia, antes lhe limpava a casa de ratos e bichos, e sempre por lhe fazer bem os andava matando. Respondeu o homem: se tu por fazer bem o fizeras, devia-te eu agradecimento, mas como o fazes pelo comer, não te devo nada. Antes te quero matar, que se elles te faltarem, comer-me-ás o meu, peior do que o fazem os mesmos ratos. Moralidade: do que os homens fazem por seu respeito, nenhum agradecimento se lhes deve, que a boa obra ha de ser voluntaria e não acaso, para que obrigue a quem a recebe. Esta doninha é como muitos homens que até as más obras que fazem querem vender com boas palavras e que se lhes fiquem devendo. Porém, a intenção dá à obra os quilates. Quem me deu uma lançada por me matar e me abriu o apostema que me matava, não foi amigo, posto que me causou saúde, porém devo-a só a Deus, que por mão do inimigo m'a quiz dar. A Bugia e a Raposa. Rogava a Bugia à Raposa que cortasse a metade do seu rabo e lhe desse, dizendo: bem vês que o teu rabo arroja e varre a terra, e é defeito por demasiado. O que dele sobeja me podes prestar a mim, e cobrir-me estas partes que vergonhosamente trago descobertas. Antes quero que arroje, disse a Raposa, e varra o chão, e me seja pesado, que aproveitares-te tu dele. Por isso não t'o darei, nem quero que cousa minha te preste. E assim ficou sem elle a Bugia. Moralidade: semelhantes são a esta Raposa todos os invejosos, que deixarão de escarrar se souberem que presta o seu cuspinho, e todos os avarentos, que do muito que em sua casa sobeja, não querem partir com o pobre, que lhes mostre a sua necessidade, como aqui a Bugia mostra a Raposa. Juno e o Pavão. Veio o Pavão a Juno muito queixoso, dizendo por que razão o Rouxinol havia de cantar melhor que elle e ter-lhe outras muitas vantagens. Disse Juno que não se agastasse, que por isso tinha elle as penas formosas, cheias de olhos, que pareciam estrelas. Isso é vento, replicou o Pavão, mais tomara saber cantar. Juno respondeu: não podes ter tudo. O Rouxinol tem voz, a águia força, o gavião ligeireza. Tu contenta-te com tua formosura. Moralidade: prova-se nesta fabula o que fica dito no principio da vida de Esopo, que nenhum ha desamparado de natureza e sem graça particular, que Deus, autor da mesma natureza, criou os homens e repartiu por elles seus dotes. Uns faz valentes e outros ligeiros. Um é bom pintor, outro músico destro, outro tem seu dote no entendimento. Ensina logo esta fabula que ninguém se ensoberbeça da graça particular de que é dotado, nem tenha inveja das boas obras dos próximos, antes com tudo e por tudo dê louvores a seu Deus e Criador. O Lobo e o Grou. Comendo o Lobo carne, atravessou-lhe um osso na garganta que o afogava. Estando nesta afronta, pediu ao Grou que lhe valesse nela, e com seu pescoço comprido lhe tirasse do papo o osso. Fê-lo o Grou, tirou-lhe o osso, e estando livre o Lobo, pediu-lhe alguma parte do muito, que antes se oferecia a lhe dar. Porém o Lobo lhe respondeu: ó ingrato, não me agradeces que tivesse metida a cabeça dentro da minha boca, e que poder apertar os dentes e matar-te? Não me peças paga, que obrigado me ficas, e assaz és de ingrato em não reconheceres tão grande beneficio. Calou-se o Grou, e foi muito arrependido do que fizera, dizendo: nunca mais por gente ruim meterei a cabeça e vida em semelhante perigo. Moralidade: benefícios feitos a gente perdida são perdidos, e podem contar-se por malefícios, quando puramente não se fazem por amor de Deus, que todos os bens tem cuidado de pagar. Homem desagradecido, quanto fazeis por ele tudo perdeis, e às vezes com palavras vos carrega, mostrando que vós sois o devedor, como este nosso Lobo fazia. As duas cadelas. Tomando a uma cadela as dores de parir, e não tendo lugar donde parisse,
rogou a outra que lhe desse a sua cama e pousada, que era em palheiro, e tanto que parisse se iria com seus filhos. Fê-lo a outra com dó dela, e depois de haver parido, lhe disse que se fosse embora. Porém, a boa hóspeda mostrou-lhe os dentes, e não a quis deixar entrar, dizendo que estava de posse, e que não a lançariam dali, se não fosse por guerra e às dentadas. Moralidade. Mostra essa fábula ser verdadeiro o adágio que diz: queres inimigo? Dá o teu e pede-o, porque, sem dúvida, há muitos homens como esta cadela parida, que pedem humildemente mostrando sua necessidade, e depois de terem o alheio em seu poder, reganham os dentes a quem lho pede, e se são poderosos, ficam com ele. O homem e a cobra. Na força do chuvoso e frio inverno, andava uma cobra fraca e encolhida, e um homem de piedade a recolheu, agasalhou e alimentou, enquanto houve frio. Chegado o verão, começou a cobra a estender-se e desenroscar-se, pelo que ele a quis lançar fora, mas ela levantou o pescoço para o morder, o que vendo o homem, tomou um pau, assanhou-se a cobra e começaram ambos a pelejar, de que resultou ficar ela morta e ele bem mordido. Moralidade. Diz bem o provérbio: pela mão leva o homem à sua casa com que chore. Assim aconteceu a este homem com a cobra, e acontece a muitos que no inverno dos trabalhos e perseguições querem ser bons a seus próximos, mas eles, de ruins, chegando o verão das bonanças, nem o dado agradecem, nem o emprestado tornam. Assim é certo agasalhardes às vezes pobre em casa, que ou vos rouba e foge, ou se o despedis, vos molesta e injuria. O asno e o leão. O asno, simples e torpe, encontrou com o leão em caminho, e de altivo e presunçoso se atreveu a lhe falar, dizendo: vades embora, companheiro. Parou o leão, vendo este desatino e ousadia, mas tornou logo a prosseguir seu caminho, dizendo: leve cousa me fora matar e desfazer agora este, porém não quero sujar meus dentes, nem as fortes unhas em carne tão bestial e fraca. Assim passou, sem fazer caso dele. Moralidade. Homens forçados e nobres sofrem cousas a outros baixos, que não sofreriam a seus iguais, porque têm por afronta sujar as mãos em gente baixa. Pelo contrário, há muitos nécios como este asno, que favorecidos e contentes de si, do bom vestido e bom comer, sem mais partes querem logo roçar as conteiras com os fidalgos maiores da terra, como fazia este com o leão, rei dos outros animais. O rato cidadão e o Montezinho. Um rato, que morava na cidade, acertando de ir ao campo, foi convidado por outro que lá morava, e levando-o à sua cova, aí comeram ambos cousas do campo, ervas e raízes. Disse o cidadão ao outro: por certo, compadre, tenho dó de ti e da pobreza em que vives. Vem comigo morar na cidade, verás a riqueza e a fartura que gozas. Aceitou o rústico, e vieram ambos a uma casa grande e rica, e entrados na despensa, estavam comendo boas comidas e muitas, quando de súbito entra o despenseiro e 2 gatos após ele. Saem os ratos fugindo. O de casa achou logo seu buraco. O de fora trepou pela parede, dizendo: ficai-vos embora com a vossa fartura, que eu mais quero comer raízes no campo sem sobressaltos, onde não há gato nem ratoeira. E assim diz o adágio: mais val magro no mato que gordo na boca do gato. Moralidade. Quanto o estado pobre seja mais quieto e seguro, mostra-se bem nesta fábula, e quão arriscados vivem os que trabalham por subir a mais riquezas, ou a mais alto foro do que têm, que os que andam por enriquecer, esses caem na ratoeira. A águia e a raposa. Tinha a águia filhos, e para os cevar, levou nas unhas 2 rapozinhos tomados de uma lousa. A mãe, que o soube, lhe foi rogar que lhe desse seus filhos, mas a águia lá do alto zombou dos rogos e disse que não deixaria de lhos comer. A raposa, magoada, começou logo a cercar a árvore, onde a águia tinha seu ninho de muitas palhas, tojos, paus secos, e arranjou-os de tal maneira que, pondo-lhe fogo, fez uma fogueira muito grande. Viu-se a águia atribulada do fumo e labareda, e com receio que ardesse a árvore toda, lançou-lhe os filhos sem lhes tocar, e quase ficou chamuscada pela indústria da raposa. Moralidade.
posto que algum presuma ser águia na força e ter estado avantajado dos outros, nem por isso afronte, nem aggrave o fraco e pequeno que não possa vingar-se do maior. Deus ajuda os humildes e resiste aos soberbos, e quiz que o leão temesse ao gallo e o rato pudesse inquietar o elephante. O gallo e a raposa. Fugindo as galinhas com seu gallo de uma raposa, subiram-se em um pinheiro, e como a raposa ali não pudesse fazer-lhes mal, quiz usar de cautela, e disse ao gallo: bem podeis descer vos seguramente, que agora acabou-se de assentar paz universal entre todas as aves e animaes. Portanto vinde, festejaremos este dia. Entendeu o gallo a mentira, mas com dissimulação respondeu: estas novas por certo são boas e alegres, mas vejo acolá assomar 3 cães. Deixemo los chegar, todos juntos festejaremos. Porém a raposa, sem mais esperar, acolheu-se dizendo: temo que o não saibam ainda e me matem. Assim se foi, e ficaram as galinhas seguras. Moralidade: um cravo tira outro cravo. Por este gallo pode entender-se o homem sisudo, que quando outro com palavras o quer enganar, dissimula, fingindo que não o entende, e com palavras brandas se defende, que se o falso encontra homem avisado, quasi sempre cae nos laços que armou. O bezerro e o labrador. Tinha um lavrador um bezerro forte e mimoso, e pô-lo no jugo com outro boi manso. Mas como o bezerro não o quizesse tomar, nem sofrer, com pancadas e pedradas trabalhava o lavrador pelo amansar. E disse ao boi manso: não te tomo com este para que lavres, que ainda não é para isso, senão para o amansar de pequeno, porque depois que for touro madrigado, não haverá quem o amanse. Moralidade: ensina-nos esta fabula quanto seja necessário dobrar e refrear os filhos de pequenos, costumá los á virtude, tirando os de ociosidades que sempre parem affrontas na velhice, porque doutrina christã é, que quem tira aos moços o castigo, se lhes quer bem, lhes faz mal, donde se prova que quem lhes quer bem, lhes faz mal, donde se prova que quem lhes tem amor, deve de os tomar e castigar de pequenos. Também pelo boi manso se vê que o homem quieto e pacifico sempre é mais querido e estimado daqueles que tratam com ele. O lobo e o cão. Encontrando-se um lobo e um cão em um caminho, disse o lobo: inveja tenho, companheiro, de te ver tão gordo, com o pescoço grosso e cabelo luzido. Eu sempre ando magro e arrepiado. Respondeu o cão: se tu fizeres o que eu faço, também engordarás. Estou em uma casa onde me querem muito, dão-me de comer, tratam-me bem, e eu tenho cuidado só de ladrar quando sinto ladrões de noite. Por isso, se queres, vem comigo, terás outro tanto. Aceitou o lobo, e começaram a ir. Mas no caminho disse o lobo: de que é isso, companheiro, que te vejo o pescoço esfolado? Respondeu o cão: porque não morda de dia aos que entram em casa, estou preso com uma cadeia, e de noite me soltam até pela manhã, que tornam a prender-me. Não quero tua fartura, respondeu o lobo, a troco de não ser cativo, antes quero trabalhar e jejuar livre. E dizendo isto, se foi. Moralidade: não há prata, nem ouro, porque deva vender-se a liberdade, e quem a estima no que ela merece, faz o que fez este lobo, que escolhe antes trabalhos e fome que perdê-la. Mas comedores negligentes e apoucados não estimam ser livres, contanto que comam o pão ociosos, e os taes são significados nessa fabula pelo cão. O asno e o mercador. Um tendeiro caminhando para a feira levava um asno carregado de mercadoria, que de mui fraco andava devagar. O mercador cobiçoso, com desejo de chegar, dava tanto no asno que não podia abolir-se, que caiu no caminho com a carga e morreu. Depois de morto, o esfolaram, e da pele lhe fizeram um tambor, em que andavam de contínuo tangendo e batucando. Moralidade: os que sabem aproveitar-se dos trabalhos da vida e se aparelham para a morte, descansam nela. Porém, os que como asnos morrem sem se lembrar que há outra vida, depois de padecerem nessas suas desventuras, são na outra escarnecidos e atormentados pelo demónio. Pelo que com acerto são comparados nessa fabula a jumentos, cuja pele é na morte e na vida
bem corrida. O rato e a doninha. Uma doninha, como de velha e cansada, não podesse já caçar, usava esta manha: enfarinhava-se toda e punha-se muito queda a um canto de casa. Vinham alguns ratos que, cuidando ser outra cousa, chegavam por comer e ela os comia. Por derradeiro veio um rato velho, que tinha já escapado de muitos trances, e posto de longe disse: por mais artes que uses, não me colherás. Engana tu a esses pequenos, mas eu conheço-te bem, não hei de chegar a ti. E dizendo isto, foi-se. Moralidade: na doninha se pode ver que quem é criado em más manhas nem por velhice as perde. Quem se costuma furtar, ou o baraço, ou a morte lho há de tirar. E quando já não podem usar da força, com rebuços, manhas e traições, usam seus maus ofícios, como gente que tem perdido a vergonha e temor de Deus. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.